Olá a todos, estamos aqui em mais uma edição do Nexus Cast, um programa da Unijaguaribe em parceria com o IBJ, o Instituto do Vale do Jaguaribe. Hoje é com a temática Meu Dia, Todo Dia. Eu sou Tayana Valente, psicóloga. Estamos na presença da professora historiadora Simara Viana e da professora assistente social Anne Prudence. Boa tarde, companheiros de mesa. Boa tarde. E assim, nos últimos tempos nós temos percebido a palavra empoderamento muito presente na mídia, seja ela televisão, rede social, podcasts, em todo lugar. E a gente percebe que essa palavra ela causa algumas reações da sociedade. E aí eu gostaria de ouvir de vocês, por que falar de empoderamento incomoda? Por que empoderamento causa tantas discussões? Estranheza, na população, na sociedade em geral. E aí, amiga, vamos lá, Vamos. Na verdade, historicamente falando, a mulher, ela sempre teve um papel secundário na sociedade. A mulher, ela foi criada para ser obediente, para ser uma boa esposa, para cuidar dos filhos, e o homem provedor, aquele que trazia o dinheiro para casa, alimentar a família. Então, quando se fala em empoderamento, nós estamos, na verdade, discordando, rompendo o paradigma, Exatamente, de uma sociedade que, por mais que a gente tenha ganhado ainda um grande espaço, mas ainda passos lentos, a sociedade ainda é machista e patriarcal. E nós devemos quebrar esse tabu. A gente, na verdade, não pode ter medo do que a sociedade impõe. Devemos realmente nos colocar, nos dar as mãos e ganhar um espaço que a gente sabe que também é nosso, por que não, E é interessante, Sinara, quando tu fala, porque esse paradigma, ele respingou na própria criação feminina, Infelizmente, falar de empoderamento também é falar do rompimento dessa visão machista que muitas mulheres também trazem, Essa criação de que o homem é provedor, que o homem é que é o chefe da família, ela também respinga dentro da criação feminina e vai perdurando, por muitos e muitos anos. E dentro da conversa que a gente estava tendo antes da gente iniciar aqui o podcast, eu acho que é muito bacana a gente também enfatizar que isso tem muito a ver com o nosso período colonial, onde quando a mulher ia casar, a mulher ficava rezando, ela já fazia um enxoval antes mesmo do casamento, antes mesmo do dote, de conhecer a pessoa, já trabalhando aquilo ali para que fosse um menino, Para que fosse um menino, porque era o homem, porque é o rapaz que vai ser o dono da terra, porque é o rapaz que vai poder vender os tecidos, Remonta muito à Idade Média. Na Idade Média, literalmente falando, a mulher, ela era vista literalmente como inferior. Ela tinha que ser obediente. Uma das principais virtudes de uma mulher medieval era ser obediente ao marido. Posição totalmente de inferioridade. A mulher era criada, ela era criada para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe. É diferente. E aí, uma dúvida, a partir de que momento essa mulher ela passou a ser mais a provedora, ter um papel mais frente da casa, chefiando a família, trazendo realmente o alimento e o sustento? Na verdade, a partir do século XIX, ainda de uma maneira bastante tímida, a mulher começou a assumir esse papel, da mulher que realmente trabalha para sustentar a família. Nós temos dois processos históricos fortes, que é a Revolução Industrial, onde a mulher ela começa a lutar pelos seus direitos e condições melhores de trabalho, e durante as guerras mundiais, muitas mulheres viúvas
tiveram que ficar à frente dos negócios da família e elas tinham que realmente sustentar, né, os filhos. Então foram os 2 momentos históricos que deram um pontapé, que fortaleceram, né, esse movimento feminista no mundo. E é muito interessante também, porque a gente vai fazendo esse, querendo ou não, um breve histórico, né, que a gente começou a montar aqui, e aí a gente fica se perguntando como foi na vivência esse rompimento. Você perceber que você vem sendo regrada, que toda a sociedade, todo mundo está sendo regrado, e de repente uma mulher levanta a cabeça e diz assim, não é isso que eu quero para mim. Estou cansada, não quero isso para o meu futuro, né? Porque quando a gente fala em empoderar-se, né? Quando a gente fala no empoderamento feminino, a gente vem falando de tudo que está por trás disso, de tudo que faz com que faz e que fez com que essa mulher dissesse chega, né? Porque falar de empoderamento é dizer não quero mais ser agredida, não quero mais ver a minha avó, ver a minha tia, a minha mãe chorando porque apanhou do seu companheiro, que é até então um pai, que é até então um tio, um avô, né? Então, falar de empoderamento hoje causa essa estranheza, porque ela levanta inúmeras discussões, né? Ela levanta, assim, uma série de questionamentos que vai desde o simples fato de dizer quero trabalhar, ao máximo efeito da palavra, que é aquela que a gente estava discutindo anteriormente, que confunde com a militância. E quando você fala nessa questão da mulher que sofre, que apanha e que permanece no casamento, aí a gente remonta um outro fator, que é a mulher divorciada. Então, por muito tempo, a mulher divorciada, ela era mal vista, era uma vergonha para a família. Então, a mulher precisava engolir todo o sofrimento, passar por toda essa tortura psicológica e física, porque a sociedade condenava a mulher separada. Para isso a gente lembra do que a gente estava conversando antes, né, Sinara? Sim. Estatuto da Mulher Casada. Socorro! Isso é os direitos da mulher aqui no Brasil. Exatamente. Então, muito interessante é que, como vocês citaram, né, século XIX, estamos no século XXI. Então temos aí 200 anos de mulheres guerreiras e cansadas. E lembrei também da revolução sexual que a pílula anticoncepcional trouxe, né? Verdade. A partir dos anos 70, então a mulher ela poderia não gerar filho por vontade própria. E aí a gente vê, né, todo esse movimento da sociedade, né, dessas lutas e desse aumento, né, de tantos casos, de tantas violências, né, e a gente nessa luta constante para dizer que queremos, podemos, conseguimos estar aqui também. Muito interessante, Thay, essa tua fala, porque tu falou agora dos anos 70 e eu tive uma vivência muito agradável com uma antiga colega de trabalho que também é psicóloga, né? Que ela, para você ver como a gente percebe essas situações do nosso lado, né? Nós éramos bem amigas e aí um período determinado ela começa um envolvimento com uma pessoa. E de uma hora para outra a gente descobre que a nossa amada colega, psicóloga, empoderada e dona de si, estava grávida, né? E algum tempo depois a gente descobre que ela engravidou porque ela estava sendo proibida de fazer uso de métodos contraceptivos, né? Então aí a gente vê que é uma prática antiquadíssima que está do nosso lado diariamente, né? E aí a gente volta a dizer, por que falar de empoderamento é tão difícil, né? Porque tem muita coisa por trás disso. Muitos processos. Muitos processos, diferentes histórias. E aí, pessoal, eu estava pensando também, né? Como que a gente consegue administrar, né? Duplas, triplas jornadas e manter a cara linda, o salto alto, né? A roupinha perfeita todo dia. Cobram da
a gente ainda esse papel, né? O quanto disso ainda não é resquício dessa mulher perfeita, que deve estar sempre pronta, sempre apresentável, que não pode estar mal-humorada, não pode acordar num dia ruim, que já dizem que tá de TPM, é porque... E aí usam palavras chulas, né? Exatamente. Para justificar o nosso mau humor. Como que a gente mantém a sanidade mental? Aí realmente é bem complexo. É bem complexo porque nós somos muito cobradas, porque além de trabalhar fora, obrigatoriamente nós temos o dever de manter um lar, de cuidar dos filhos e estar sempre impecável para receber o marido e ainda cumprir, entre aspas, as obrigações de mulher. E aí, né? Eu acho que é uma pauta a ser levantada por nós mesmos, né? E trabalhar, a ser levantada, né? Não discutida, né? Falar sobre essa questão, ela envolve todos os gêneros. Mas... tô cansada, né? A gente sempre brinca, conversa, mas não dá. A gente administra porque administra. Mas só Deus sabe como é que tá a rotina, a vida pessoal, a vida social dessas mulheres, de nós, mulheres, né? Mas acreditando que é nesse viés mesmo de exaustão, de cansaço, de se colocar sempre em segundo plano, porque em primeiro plano, se a mulher é casada, vai vir o marido. Se a mulher é mãe solo, em primeiro lugar vai vir o filho. Se a mulher não é casada, a mulher é solteira, mas a mulher trabalha, em primeiro lugar o trabalho. Ela continua morando na casa dos pais, em primeiro lugar vem os pais, né? Porque é muito comum a gente falar assim, não, primeiro eu. E aí a gente fica com aquela reflexão, em que momento é primeiro eu? Vai ser primeiro eu, né? Quando é que vai ser primeiro eu? Eu acho que é uma reflexão a ser feita por nós, né? E uma conversa a ser tida nas rodas de famílias, de amigos, assim, com todo mundo, porque ela envolve muitos gêneros, né? É aquela visão de que a mulher nasceu para cuidar, para servir, né? Sempre, que a mulher guerreira, que a mulher forte, ela vai conseguir viver e vencer todos os obstáculos que surgirem. E assim, desmistificar esse papel da mulher sem ter medo de julgamentos. Exatamente. Sem ter medo do que a sociedade vai pensar dessa mulher. E até o conceito da sororidade, né? Da gente também se proteger. Exatamente. Da gente não permitir que alguém fale, né, de uma de nós, de uma forma que não é bacana, que não é adequada. E aí um dado interessante que a gente tem, né, que aqui no Brasil nós temos dados de 2022, que de 22 milhões de pessoas, né, que recebem, de lares que recebem algum programa de transferência de renda, 81,4% são lares chefiados por mulheres. E que no Brasil, 48,7% dos lares são chefiados por mulheres. Quantos de nós não temos avós, né, aposentadas que são o sustento do lar, né? Sustentam a família. Quantas das nossas famílias não são mulheres, né, que também trazem esse sustento? Então é inadmissível, né, em pleno 2023, a gente continuar, né, com tantos questionamentos e dados e violências, né, para o nosso feminino. E aí, para a gente encerrar, pergunto a vocês, né, o que você não aceita mais no mês de março? São tantas coisas que eu não aceito mais dizer que eu sou delicada como uma flor. Não. Talvez uma rosa que tem espinho, que machuca, que se defende, né? Mas uma flor, eu arranco do chão, morre. Não quero ser uma flor. Eu não aceito mais ser comparada com o sexo frágil. Que de frágil a mulher não tem nada, muito pelo contrário. Mas para a mulher conseguir, para nós mulheres conseguirmos ganhar o espaço que nós estamos ganhando, é porque nós não somos frágeis, nem temos fragilidade. Nós temos, na verdade, espíritos de guerreiras,
né? Mulheres realmente fortes e que estamos aqui na batalha, porque a luta ela é imensa. Por mais que a gente tenha conseguido ganhar espaço no mercado de trabalho, espaço em cargos de chefia, quando a gente vai analisar os números, ainda estamos em uma posição inferior ao homem. Então, o recado, né, que a gente precisa deixar é que a gente não pode ter medo do novo, de experimentar, e que a gente também não deve se conformar com o que a sociedade põe. A luta está aí, muitas mulheres, elas morreram e se sacrificaram para abrir esse espaço. Analisamos aí vários casos, inclusive casos na política brasileira. Exatamente. Um exemplo da Iane, né? Exatamente. E N situações que a gente deve realmente não deixar passar, né? E prosseguir essa luta constante. E o mês de março, na verdade, não é o mês da mulher ganhar bombom, né, flores, e sim da mulher mostrar que ela deve ser respeitada dentro da sociedade, seja em que espaço for. Isso sim é comemorar o Dia Internacional da Mulher. Com certeza. E respondendo, né, eu não aceito mais ser questionada, né, não só no dia 8, né, como durante todos os dias. Enquanto mulher, eu não aceito mais ser questionada pela minha escolha, eu não aceito mais ser questionada por nada, em função do que a sociedade dita como o ideal, né, para a visão e para a minha vida feminina. E aí eu também não aceito mais ser questionada sobre o que é certo e o que é errado, sobre o meu empoderamento, né, sobre o meu empoderamento, quando dizem que eu estou militando porque eu estou dizendo o óbvio, né? Nós mulheres não precisamos mais estar dizendo o óbvio, mas infelizmente a sociedade faz com que a gente fique cotidianamente alertando sobre isso, né? E aí também concordando com o que a Sinara disse, e só fazendo um adendo, né, um parêntese dentro da fala dela, não é que nós mulheres não queiramos ganhar o mimo. Qual é a mulher que não gosta de ser presenteada, né? Que não gosta de ganhar alguma coisa de acordo com o seu perfil, seja ele um pendrive, um celular, um smartphone, um chocolate, uma flor, enfim, mas que acima disso esteja sempre o respeito, né? Porque nós estamos aqui para mostrar que nós somos capazes, que nós conseguimos, que nós já vencemos inúmeros obstáculos e que nós vamos continuar seguindo. E dentro da sororidade, se Deus quiser e com certeza, diariamente, levantando a cabeça da outra, segurando uma mão da outra, né? Então, o que eu não aceito nesse 8 de março e em nenhum outro 8 de março é ser questionada. Excelente, né? Assim, minhas amigas pessoais, fico muito feliz por esse momento. Eu acredito que pode ser o primeiro de muitos, né? Caso vocês tenham curtido, né? Peçam aí que a gente grava outros episódios. Com certeza. Né? Muito feliz. Então, meu dia é todo dia realmente a gente precisa se apoiar, lembrar, né, que nós não precisamos mais estar dentro de um padrão que foi determinado 200 anos. Fiquei até um pouco impressionada de parar para pensar que essa emancipação, né, ela começou lá no século XIX, quando a mulher realmente começou a trabalhar fora, a perceber que ela poderia ser, além de mãe, de esposa, de cuidadora, né, para passar a ser alguém que tem um propósito, tem um objetivo, tem talentos, tem criatividade e que pode ser um sujeito completo. 200 anos, infelizmente, é muito tempo, mas não é muito tempo pelo que a gente vem observando. É muito triste quando a gente observa na televisão todo dia vários casos de feminicídio. É algo que eu sempre trago muito para a psicologia. É por que esses homens são criados
num sistema de tanta violência, de uma masculinidade que é tóxica, que é prejudicial, né? A gente precisa cuidar da saúde emocional dos nossos meninos, dos nossos adolescentes e também dos homens, né? Porque senão a gente não muda, não vai mudar nunca. Aqui não se trata de uma guerra de sexo entre homem versus mulher, não é isso. O que a gente realmente pretende e busca é respeito, é equidade, né? Direitos iguais e saber que nós podemos estar aonde quisermos, né? Exatamente. Agora, claro, começa uma luta que é nossa, da gente apoiar umas às outras e conquistando, né, aos pouquinhos eles também para o nosso caminho e para as nossas demandas. Então é isso, muito obrigada, né, para você que acompanhou até o final e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer enorme e estamos aí. Foi uma conversa muito agradável, é uma pauta ampla, né? Foi só aqui uma introdução do que realmente a gente poderia ou deveria questionar, mas fica aí os resquícios, um gostinho, aperitivo, né? Exatamente. Perfeito, muito obrigada, até a próxima. Tchau, gente. Tchau.